4h46, movimentação da política, bastidor. Hoje ela ao vivo conosco. Rosiane, PP era um partido que poderia ser um palanque de Amazonino Mendes. Nós temos novidades, Rose. O que aconteceu? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde aos ouvintes do Alta Frequência. Nós estamos aí na reta final do fechamento do prazo para troca de partidos. Só pode trocar de partido, Alex, Thaís, ouvintes, até amanhã. Depois disso, tem que ficar onde está para concorrer à eleição deste ano. Pois bem, como você bem colocou, o PP, depois da confirmação da saída do Átila Lins, que já era cogitada, né, do deputado federal, ele foi para o PSD do senador Omar Aziz, ficou ainda mais aberto esse campo e o grupo de Amazonino Mendes tentava atrair este partido que não conseguiu ali firmar uma bancada de federal, enfim, para atrair para o seu palanque. Seria importantíssimo, porque ampliaria o tempo de TV e fundo partidário para a disputa eleitoral de Amazonino Mendes, pré-candidato ao governo. Mas acontece que hoje essa tentativa chega a um termo, porque a gente recebeu, acho que a gente tem imagem aí, a foto da assinatura de filiação do novo presidente estadual do PP, que é o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota. A gente pode colocar essa imagem aí no ar? Quem está acompanhando pelo YouTube, as pessoas que estão assistindo estão vendo aí essa ficha de filiação. Eu recebi aqui, né, das pessoas que estão agora no comando do PP, bem como essa imagem de Marcos Rota. Você vê lá atrás um banner do PP e ele assumindo como presidente estadual do partido, Thaís. Então, o fato mais importante, além da filiação do vice-prefeito ao PP, é que este partido, neste momento, sai desse campo de possibilidade de fortalecer a candidatura do pré-candidato ao governo Amazonino Mendes. E neste momento, todo mundo sabe, Davi Almeida continua na órbita do campo aliado de Wilson Lima, governador do estado do Amazonas, que vai concorrer à sua reeleição. Eu falei um pouquinho antes de entrar no ar com o Marcos Rota por telefone e fiz algumas perguntas, evidentemente, né, dessa opção dele. O que ele me traz aí? Assim como já havia essa expectativa, não houve tempo hábil, não há, portanto, agora, no encerramento do prazo, de construir uma chapa para deputado federal e para deputado estadual pelo PP. Essas questões, você vê que vai ficando muito amarrado, as filiações já estão firmadas e, neste momento, o PP fica sem esta opção. Mas a gente tem tratado aqui na coluna de política um dado importante, né? O União Brasil, o próprio governador Wilson Lima, o Paulderney Averino, que é o atual presidente estadual deste União Brasil, que é o partido de Wilson Lima, falou aqui na Band News, já falou em eventos, que a definição do vice de Wilson Lima deve ser indicado de Davi Almeida, o prefeito de Manaus. Então, observe que o PP hoje está no campo de Davi Almeida e a gente também já trouxe aqui que Marcos Rota é uma das figuras, um dos nomes que foi colocado ali no aquecimento, né? Ele tirou vários secretários, eles se desincompatibilizaram no cargo para serem opção mesmo de indicação deste grupo de Davi Almeida para vice de Wilson Lima. Por que é importante esse cargo, Thaís? Se o Wilson Lima vencer a eleição, o vice dele será o próximo governador do estado do Amazonas, né? Porque daqui a 4 anos tem uma nova eleição, o governador não vai poder concorrer à reeleição de novo, caso vença a eleição de 2022. O natural é renunciar em março, como está acontecendo agora, concorrer ao Senado e o vice vira governador. Então é um cargo muito importante. Houve nessa tirada do PP, do campo do Amazonino Mendes, uma forte influência do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Rosiane, essa movimentação vai acontecer até amanhã. Nós temos alguns eventos também marcados para ocorrer hoje, para ocorrer à noite até desta sexta-feira. Então, a movimentação sábado, a gente pretende ter um dia também muito movimentado, de muitas surpresas. Você pode trazer para a gente já esse bastidor? Tem alguma surpresa? Alguém que está escondendo aí a carta na manga? A maior expectativa hoje, de surpresa ou não, é em torno de Amazonino Mendes, o líder das pesquisas de intenção de votos. A gente sabe que ele anunciou há alguns dias a filiação ao Cidadania,
é um partido menor, nanico, mas há uma expectativa que a Cidadania faça uma federação com o PSDB. Ocorre que, minutos depois desse anúncio, o senador do PSDB, o Plínio Valério, jogou de novo, olha, eu sou pré-candidato pelo PSDB. Não dá, né? Não dá para um corpo ter duas cabeças, né? Como vão fazer federação, eles só podem lançar um candidato ao governo. Então, esse é um problema para o amazonino mesmo, mas é um problema, da verdade, que ele teria em qualquer lugar. Ele não tem um comando do partido e não tem como ter a esta altura do campeonato. Então, ele tem que, talvez, minimizar riscos. Isso é interessante. Antes de falar mais um detalhe sobre o Amazonino Mendes, eu queria voltar um pouquinho no PP, Thaís, para contar um bastidor aqui para os ouvintes. Eu descobri que nessa configuração, como é que a gente fala, aquela brincadeira de corda, né? Como é que é o nome? Que um puxa para um lado... De aço, né? Cabo de aço, enfim... entre o grupo do Amazonino e o grupo de Wilson Lima e Davi, foi determinante, um fato inusitado, mas a proximidade, né, da mulher do vice-prefeito, Marcos Rota, e da mulher do presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira. Elas são de uma mesma região, elas se conhecem, passaram a manter contato e facilitar o canal de comunicação entre os maridos, e essa definição do PP, que o grupo de Wilson Lima, o grupo de Davi Almeida, está comemorando bastante ter tirado aí do campo de Amazonino Mendes. Ainda tem tempo para mais uma informação sobre Amazonino Mendes? Temos. Fica à vontade aí, Rosiane. Então, rapidamente, Thaís, a expectativa que você falou, será que vai ter uma surpresa? É essa a expectativa, porque está circulando informações, né, desde sempre, mas mesmo depois que o Amazonino Mendes anunciou que se filiaria ao Cidadania, da possibilidade de que outros partidos ainda, porque fecha só dia 2, né, eles podem pedir a filiação só até o dia 2, então pode mudar. E aí surgiu outros nomes, eles continuavam tentando o Podemos, o próprio PP, e havia ali a possibilidade do MDB. Acontece que lá no MDB é novamente aquela situação, é um corpo e não pode ter duas cabeças. A gente sabe que o MDB é o partido do senador Eduardo Braga, que neste momento é pré-candidato ao governo do Amazonas. Há um dado importante aí de bastidores, que é tratado muito claramente nos bastidores. O grupo de Wilson Lima, evidentemente que torce para que venham como candidatos Eduardo Braga e Amazonino Mendes. Pode não fazer sentido, mas faz bastante, porque eles têm um certo, mesmo eleitorado. Então, vindo os dois, eles dividem esse eleitorado entre eles, e num quadro de rejeição, de dificuldades também que ainda tem o governador Wilson Lima, isso vai favorecê-lo bastante, diante de todas as outras questões que ele tem movimentado também em favor do nome dele. Não vindo aí vira o que a gente chama de fla-flu. A Thaís conhece bem, sabe bem de futebol, né? Vira um fla-flu. Isso é um pouco menos vantajoso, né, para quem tem já uma série de outras dificuldades. E todos têm rejeição. Então, assim, Amazonino Mendes e Eduardo Braga, lá atrás, desde o ano passado, tinham conversas. O próprio senador Eduardo Braga, em entrevista aqui na Band News, ele falou a esse respeito, que é buscar viabilidade para o nome dele, e mantinha conversa com o Amazonino Mendes para que lá na frente os dois entrassem no entendimento. Quem é que tem maior possibilidade? E aí um apoiasse o outro. Esse era o entendimento. Claro que o poder tem outras questões, outros parâmetros que vão para além desses acordos, assim, né, Thaís? Mas há, neste momento, no meio político, o entendimento que a ficha deles possa cair de forma diferente e que eles percebam que juntos tem mais chance de vencer um grupo forte, que se fortaleceu, né, com essa máquina que Amazonino Mendes e Eduardo Braga conhecem muito bem, a força desta máquina, e acabam, eles consigam convergir para o entendimento. E aí essa possibilidade do Amazonino se filiar ao MDB, ou ao menos eles se aproximarem até lá em junho e julho. O interessante disso tudo, Thaís, é que não vai vir os dois. Eles entrariam numa convergência. Uma das possibilidades que as pessoas ressaltam aí é que Eduardo Braga retirasse candidatura e indicasse o vice de Amazonino Mendes. Não ele vice, mas indicasse alguém. Você lembra que ele já colocou a esposa dele, a ex-senadora Sandra Braga, como suplente.
Ela sendo vice do Amazonino, seria um jogo que talvez fosse interessante também para esse grupo de Eduardo Braga. Isso aqui são todas conjecturas que estão sendo tratadas nos bastidores e que elas vão trazendo outra dinâmica para o jogo e também explicando um pouquinho, né, de como acontecem esses fatos e as possibilidades. E a gente compartilha com nossos ouvintes para que eles possam também aproveitar esse campo que a gente tem privilegiado de observação das informações, né, por meio do contato com as fontes e tudo mais, para eles entenderem também, quando aquelas definições acontecem lá na frente, a gente diz, mas como, né? Como é que aconteceu esse cavalo de pau no transatlântico? Não foi bem assim. As coisas já estavam se configurando e lá na frente elas acabam ocorrendo. Rosiane está acompanhando toda a movimentação dos bastidores. O Alex falou aqui cabo de aço. Cabo de guerra. Acho que é cabo de guerra. É isso. Quando eu brincava. Pensando o tempo inteiro aqui. Nunca, o meu time sempre era o mais fraquinho. Eu não brincava não, que eu tinha medo de cair, mas eu gostava de ser o árbitro. Eu gostava de fazer a locução da brincadeira. Então, Rosiane Carvalho, a partir de amanhã, então todo esse bastidor... Até às 18 horas, Rose, a definição? Olha, na verdade, Thaís, como há algumas questões muito técnicas dentro desse sistema do TRE, Sim. há a possibilidade até que esse prazo se alargue um pouquinho. Na verdade, a gente só vai saber como fica essa ficha de filiação na segunda-feira. Segunda-feira. Tem gente que diz até que foram tantas conversas, aquela outra brincadeira, que eu até falei de manhã, Alex. Tem aquela brincadeira, eu com essa, eu com aquela, nós por cima. Tava todo mundo conversando que pode ser que algum político saia no nome de filiação de mais de um partido. A gente pode ser surpreendido com isso em função da dinâmica das conversas para esse tempo e, claro, todo mundo buscando sobrevivência. Tá bem complicado o jogo político. E a gente vai acompanhar. A Rosiane Carvalho, na verdade, tem essa tarefa também de monitorar de perto e trazer para o nosso ouvinte as informações, os bastidores da política, e traz para a gente aqui em primeira mão essa novidade. Rosiane, que o cabo de guerra que vença o melhor aí para quem de fato vai entrar, vai trazer para a gente também benefícios, porque a gente tem que olhar também o que vai ser melhor. Essa parte a gente não pode garantir. A gente garante a informação. São vários times aí para concorrer a esse cabo, né? Mas vários a gente times. sabe que, é claro, o que a gente quer que seja em benefício da população do nosso estado, principalmente pensando nas nossas melhoras, na nossa qualidade. E é claro que as informações dessas movimentações Thaís, a Rosiane traz pra gente. Muito Oi, importante essa tua colocação. Assim, a gente vai trazendo as informações porque é importante que as pessoas saibam como é definido o futuro delas. Isso. Elas vão decidir lá na frente quem são os candidatos, mas elas precisam saber que jogo é esse que é feito antes. Alguém seleciona os nomes que vão estar disponíveis. Não é assim, eu quero ser candidato e vai ser. Tem toda uma conjuntura que propicia que alguns sejam e que impede que alguns participem dessa disputa eleitoral. Para além disso, a única forma de garantir que a população realmente seja beneficiada é que a própria população se interesse por saber como esse jogo é jogado, que essa população tenha crivos, tenha filtros na hora de escolher. Pense no nome dessas pessoas, como é que elas se constroem politicamente, como é que esses arranjos são feitos e o que ela está te prometendo, o que ela já te prometeu e se ela cumpriu. E só isso, só a atuação da população para investigar, para acompanhar o seu candidato. Se ele não fez, não vote mais, né? Mude. E é isso, é só isso. A gente não pode garantir que esse é o melhor ou que esse é o pior. O que pode garantir é o próprio acompanhamento da população. A gente facilita, né, como interlocutor, trazendo informação.